Oi, eu sou a Bruna. Olá, eu me chamo Stephanie Chaplinski da Costa e nós estudamos na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, fazendo técnico em Química integrado ao ensino médio. E o nosso projeto se chama Biodegradação da resina fotopolimérica pós-curada de impressoras 3D de estereolitografia através das larvas Galera melanella. Se notou nos últimos anos um grande aumento na demanda e no consumo de materiais que provém de impressoras 3D, tanto é que já existem pesquisas que mostram que até 2022 metade das empresas brasileiras vão estar utilizando esse tipo de impressão dentro do seu processo produtivo com alguma finalidade específica, só que o aumento nessa demanda está diretamente relacionado com o aumento de resíduos sólidos no planeta, em especial os materiais poliméricos, que são os materiais utilizados nas impressoras 3D, e com o aumento dessa industrialização, essa situação tende a se agravar cada vez mais. Foi realizado já uma pesquisa que avaliou que a larva Galera melanella, que é a larva do favo de mel, um parasita de colmeias, foi capaz de biodegradar o polietileno e a partir disso se levantou o problema da pesquisa, que é avaliar se a larva Galera melanella não é capaz de fazer a biodegradação da resina fotopolimérica de impressoras 3D de estereolitografia. Em geral, um fotopolímero, tal qual das resinas, consiste em uma mistura complexa de compostos, ao invés de um único elemento. E a impressora 3D de estereolitografia utiliza esse fotopolímero como matéria-prima. Esse líquido, que é um polímero, é colocado em uma cuba e um laser ultravioleta passa de camada por camada para que essa resina se solidifique, formando um objeto em 3D que é desenvolvido graficamente. O processo de cura de monômeros multifuncionais resulta em um polímero com ligações cruzadas. E esses polímeros, uma vez formados, não podem ser moldados em processos posteriores devido à sua estrutura tridimensional. Isso faz também com que eles não possam ser solubilizados. Esse polímero tem uma série de características específicas, por causa dessas ligações cruzadas ou estrutura reticulada, e essas propriedades são elevada dureza, comportamento frágil em temperatura ambiente e estabilidade dimensional. As resinas fotopoliméricas mais comercializadas para uso em impressoras de estereolitografia são baseadas na química epóxi e acrílica. Para a execução da metodologia, uma amostra, que é uma maquete de calçados, foi fornecida pela empresa Elton Matrizes na coloração cinza. Ela foi submetida à análise termogravimétrica, determinação de cristalinidade por calorimetria diferencial de varredura e teste de infravermelho através da espectroscopia de reflectância total atenuada. Esses testes foram realizados no Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros, localizado em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Os testes iniciais tiveram o objetivo de determinar a composição dessa amostra, para que depois de ela entrar em contato com a larva, seja possível averiguar se houve de fato degradação. Da mesma maneira, todos os componentes que foram identificados na amostra vão ser colocados em contato com as larvas Galera melanella para determinar se existe alguma preferência alimentar por parte dessa larva. O primeiro teste realizado foi o de termogravimetria. A análise termogravimétrica é uma técnica na qual a variação de massa da amostra, uma perda ou um ganho de massa, é determinada em função da temperatura e do tempo em que ela fica exposta a essa análise, enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura. O ensaio foi realizado no Instituto Senai e o equipamento possui um software exclusivo que permite a aquisição direta dos dados. De acordo com Lod Buenos-Arnberg, a faixa de temperatura utilizada variou da temperatura ambiente, que é próxima a 23 graus, até a temperatura de 900 graus, em uma atmosfera saturada de nitrogênio. Essa temperatura final é suficiente para oxidar todas as substâncias presentes nas amostras e determinar essa perda ou ganho de massa em função da temperatura. O segundo teste realizado foi o teste de calorimetria diferencial de varredura. Tinha um equipamento com uma célula de medida no qual são colocados a amostra e um material de referência.
meios de controle de temperatura da célula e outros instrumentos de medida. Normalmente se utiliza uma taxa constante de aquecimento até chegar na temperatura desejada, e a taxa utilizada para a realização desse teste foi de 20 graus por minuto até a temperatura de 300 graus. Utilizando software próprio do equipamento, foi possível determinar a temperatura de entalpia e fusão de todos os picos, desenhando os termogramas e anotando os valores da temperatura de transmissão e respectiva entalpia de fusão. Já no teste de análise termogravimétrica, a perda de massa descrita no teste é relacionada à perda de massa do material orgânico, principalmente polímero. Já os resíduos referem-se a materiais inorgânicos, tais como óxidos metálicos. A espectroscopia de infravermelho foi utilizada para fins qualitativos, para que pudesse se avaliar quais os grupos funcionais presentes na amostra e identificar através da comparação com os bancos de dados de polímeros já identificados e, através dessa comparação, poder saber qual que era a composição da amostra. Por causa da pandemia de coronavírus, a segunda parte do nosso projeto, que seria a degradação do fotopolímero pela larva, foi comprometida porque a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre se encontra fechada. Mas, com base nos testes já realizados no Instituto Senai, a gente já tem como levantar hipóteses acerca de como a nossa larva vai reagir quando ela entrar em contato com esse fotopolímero. Quando o laboratório de biologia molecular ele reabrir, essas larvas vão ser cultivadas numa temperatura média de 28 graus Celsius e elas também vão ser alimentadas com uma ração especial, até elas atingirem o peso ideal para a gente realizar os nossos experimentos. Quando elas atingirem esse peso, as larvas vão ser separadas em 2 grandes grupos. Um dos grupos vai ser alimentado pelo fotopolímero e o outro grupo vai ser alimentado pela ração, para que a gente possa fazer uma comparação de como elas reagem. As larvas que vão ser alimentadas pelo fotopolímero, elas vão ser pesadas antes de serem alimentadas por ele e depois de serem alimentadas por ele, num período de 24 horas, para que a gente possa ter uma ideia do consumo que a larva teve dentro dessas 24 horas. Depois, as fezes das larvas vão ser recolhidas e lavadas e vão ser novamente encaminhadas para o Instituto Senai, para que a gente possa fazer de novo a análise da composição dessas fezes e averiguar se houve ou não houve uma degradação. A amostra analisada possui coloração cinza e foi perfurada em 13 regiões para que fosse possível obter uma análise mais precisa. O espectro de infravermelho da amostra indica a presença predominantemente de absorções características da resina acrílica. Contudo, outras absorções com menor intensidade também foram notadas e elas indicam a presença de algum outro material que não foi possível identificar devido às baixas intensidades das bandas de absorção. Já no teste de DSC, foi observado um evento térmico no aquecimento com picos em 125 graus, característicos de fusão. Foi observado um evento térmico no resfriamento da amostra em 112 graus. Já no teste de análise termogravimétrica, a perda de massa descrita no teste é relacionada à perda de massa do material orgânico, principalmente polímero. Já os resíduos referem-se a materiais inorgânicos, tais como óxidos metálicos. De acordo com os testes realizados no Instituto Senai, foi possível inferir que a amostra se trata de uma resina acrílica predominantemente. As resinas acrílicas são consideradas nobres de excelente resistência química, graças às ligações carbono-carbono, que são muito mais resistentes do que as ligações éster predominantes em resinas alquídicas e poliésteres. Os acrilatos são substâncias químicas conhecidas por polimerizarem facilmente quando expostos a uma radiação apropriada, na presença de radicais livres fotoiniciadores, caracterizada pela presença de um átomo contendo somente um elétron em um determinado orbital. As resinas acrílicas utilizadas na impressão 3D de estereolitografia passam por um processo de polimerização por radicais livres. De acordo com os monômeros que são utilizados nessa resina, o sólido depois vai ter determinadas propriedades. Essas propriedades podem facilitar a degradação. Então, avaliando a estrutura da nossa amostra, a nossa amostra foi classificada como uma resina acrílica e a gente pode, a partir disso, levantar algumas hipóteses de como a larva vai reagir quando entrar em contato com essa resina, se baseando principalmente no trabalho que avaliou a biodegradação de polietileno a partir da Galéria melanella.
O polietileno, ele é um termoplástico, ele é altamente ramificado, é inerte, então algumas características dele se assemelham com o nosso polímero termofixo, e como essas ramificações e essas reticulações não foram um empecilho para que a larva fizesse a biodegradação do polietileno, a gente acredita que no nosso polímero, as reticulações presentes nele também não vai ser um empecilho para que a larva faça essa biodegradação. E para pesquisas futuras, para testes futuros, a gente pretende investigar qual é a substância, qual é a enzima ou qual é o micro-organismo que faz essa biodegradação para que se possa isolar essa substância e potencializar ela para que isso seja transferido para a escala industrial e que realmente não ocorra um acúmulo desses resíduos sólidos no planeta.